Olá, irmãos. Nós estamos desenvolvendo em nossos devocionais o tema O Ministério do Discipulado. E para entender o que é discipulado e termos de fato uma experiência bíblica do discipulado, nós precisamos conhecer os alvos que as Escrituras nos mostram que são necessários para nós sermos bem-sucedidos neste ministério. E o primeiro que nós estamos estudando é sermos estabelecidos na Palavra de Deus. No devocional passado, onde iniciamos uma abordagem sobre este alvo, nós destacamos o que devemos fazer. Hoje nós vamos ver o porquê precisamos de ser firmados na Palavra de Deus. E queremos iniciar mostrando que precisamos de ser estabelecidos na Palavra de Deus por causa do que nós éramos anteriormente. Como eram os nossos pensamentos e o que nós fazíamos. Segundo as Escrituras, podemos perceber que nós éramos completamente desqualificados. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ainda no capítulo 2 de Efésios, versículo 12, nós lemos que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, nos diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Também Isaías, no capítulo 64, versículo 6, nos diz: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz este mesmo entendimento quando ele fala aos Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 18. Ouça o que diz a palavra. Como está escrito: Não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A nossa situação era muito triste. Nós estávamos presos sob o poder de Satanás, conforme encontramos uma declaração que o apóstolo Paulo faz aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz: Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus. Eu estou aqui me dirigindo a você que se considera um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Esta era antes a nossa condição, completamente separados de Deus. Em Efésios 4,18 nós lemos entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, diz o texto, que há neles, pela dureza do seu coração. Nós, anteriormente, não fazíamos parte da família de Deus, conforme as palavras de Jesus em João 8,44, quando ele diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, podemos dizer que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Em Isaías capítulo 42, versículo 7, nós lemos: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 12, nós lemos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou desejos descontrolados. No versículo 19 lemos ainda: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como aprendestes ou apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E ainda no capítulo 6, versículo 22, lemos: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Consequentemente, diante de todo este quadro que as Escrituras nos mostram da nossa antiga condição, podemos dizer que estávamos debaixo da ira de Deus e condenados por causa do nosso estado perdido. Em João capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus declara: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E em João 3,36 nós lemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos agora experimentando uma nova vida. Temos uma nova identidade. É muito importante que nós entendamos isto. E eu quero mais uma vez trazer a nossa lembrança aqui as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É fundamental para um filho de Deus que ele seja firmado na palavra. E por que razão eu preciso me firmar na palavra? Por causa da minha condição anterior. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E segundo podemos ver
no capítulo 8 de Romanos, versículo 16, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito agora que somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos agora filhos de Deus e podemos viver uma vida abundante. Podemos viver uma vida que glorifique ao Senhor e assim nós estaremos cumprindo o seu plano e propósito para as nossas vidas. Mas Satanás quer nos ver derrotados. Por esta razão, sabendo que ele, o nosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, por esta razão é necessário que nós nos firmemos na palavra de Deus. Isto é discipulado. Eu gostaria de encerrar com as palavras que encontramos em Mateus, no capítulo 12, versículos 49 e 50, onde lemos: E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E ainda, Jesus declarou: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, como filhos de Deus, precisamos nos firmar na sua palavra. Desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.